Muito obrigado, Sr. Professor Mário Pinto. Eu iria começar com uma primeira questão. O que é para si o princípio da subsidiariedade? Bem, o princípio da subsidiariedade é um princípio, em primeiro lugar, devo dizer que é um princípio muito, muito importante e é pena que, normalmente, correntemente, não se fale dele e até que suceda que a maior parte das pessoas nem sabem do que se trata quando se fala do princípio da subsidiariedade. Contudo, ele é o princípio que rege a distribuição, digamos assim, das tarefas entre as pessoas, a sociedade civil e o Estado. E este é o problema central da vida democrática moderna. Hoje em dia, constantemente se trata de saber o que é que deve ser feito pelo Estado e o que é que não deve ser feito pelo Estado, até onde o Estado deve ir, a partir de que momento ou altura o Estado já não deve ir, quais são os deveres dos cidadãos, quais são os deveres e as funções da família, da sociedade civil. Esta é uma questão muito importante para a vida coletiva. Depois sabemos que a este respeito, exatamente a propósito desta grande problemática, destas questões, o que sucede é que os liberais acham que o Estado deve fazer o mínimo e cada pessoa deve fazer o que entender e o máximo. Os socialistas, ou coletivistas em geral, acham que tudo deve ser feito pelo Estado, ou pelo menos deve ser feito o mais possível. E estamos, portanto, entre estas duas tendências extremas. De um lado, um excesso de protagonismo para o indivíduo e, do outro lado, um excesso de protagonismo para a coletividade representada pelo Estado. Ora, o princípio da subsidiariedade ultrapassa esta dialética, esta oposição, e afirma o seguinte. Na realidade, o elemento mais importante de toda esta concepção é a pessoa. A natureza não produziu o Estado. A natureza gerou, ou Deus ou a natureza, geraram a pessoa. A pessoa existe por si e em si. O Estado é, por sua vez, uma construção das pessoas. O Estado fomos nós, foi a sociedade, foi a história que construiu o Estado, mas o homem nasceu, o homem foi-nos dado. Portanto, a verdadeira realidade, a realidade fundamental é a pessoa. E por isso estão errados todos aqueles que dão uma maior importância, um maior protagonismo, um maior valor, um maior significado ao Estado, ao coletivo. Não é o coletivo, é a pessoa. Só que a pessoa não é uma pessoa isolada e vive em comunhão, em coletividade, em comunidade. E por isso esta comunidade é muito importante para a pessoa. Como se costuma dizer, é a coletividade ou o Estado que é para a pessoa, não é a pessoa que é para o Estado, não é a pessoa que é para a comunidade. Portanto, a comunidade ou o Estado deve fazer, ou deve produzir, ou deve oferecer à pessoa, a cada pessoa, a todas as pessoas, aquilo de que ela necessita para se realizar plenamente. Se repararem bem, o que nós temos na nossa própria Constituição, como afirmação fundamental da vida política, é a dignidade da pessoa humana. Este é que é o primeiro princípio fundamental. Não está lá dito, não está lá nenhum princípio sobre a dignidade do Estado. O princípio fundamentante da Constituição da República Portuguesa é o da dignidade da pessoa humana. Portanto, a pessoa humana está em primeiro lugar. O Estado ordena-se à pessoa humana. Então, o que deve fazer o Estado? O Estado deve fazer aquilo que for necessário para que a pessoa humana se realize. Porque o princípio da autorrealização é também um princípio fundamental que está na nossa Constituição, logo nos primeiros artigos da nossa Constituição. E o que é que então deve fazer para que a pessoa humana se realize mais plenamente? Em primeiro lugar, a autorrealização da pessoa é uma obra sua. O Estado não me realiza a mim, sou eu que me realizo a mim próprio. Portanto, o Estado o que me deve dar é condições para eu me realizar a mim próprio. Não me deve substituir na tarefa da minha autorrealização. Deve-me dar elementos, condições, instrumentos para que eu me possa autorrealizar. E então, até aí, é neste eixo que nós temos que colocar o problema da subsidiariedade. Então, diz o princípio da subsidiariedade. Aquilo que for possível ser feito pelo indivíduo, deve ser ele a fazê-lo, sob pena de o impedir-os de se autorrealizar. Aquilo que ele não puder fazer por si,
deve-lhe então ser feito ou oferecido pela comunidade, pela sociedade civil, pelo Estado. Portanto, o Estado tem um papel subsidiário, supletivo. Vai dar aquilo que o indivíduo por si só não pode fazer, não pode conseguir. Este princípio, aliás, não se aplica apenas nas relações entre o indivíduo e o Estado. Aplica-se nas relações entre o indivíduo e todas as comunidades, até na própria família. A família não pode ter uma vida coletiva de tal modo absorvente que impeça cada um dos seus membros de se realizar. A família deve proporcionar a cada um dos seus membros uma autorrealização plena, um crescimento humano, uma autorrealização plena. E por isso também a família tem uma função subsidiária. Também tem. E a sociedade civil, a mesma coisa. E todos os grupos e comunidades, autarquias, etc., todos têm este papel de ordem subsidiária. Dar condições para que a pessoa cresça, se desenvolva, seja humanamente plena, em suma. Portanto, isso significa que a pessoa, tendo liberdade, tem que ter possibilidade de escolha e possibilidade de opção. O Estado não pode reduzir as opções e as escolhas dos indivíduos. Pelo contrário, deve dar condições para que cada um, todos e cada um, possam fazer com a maior amplitude possível as escolhas individuais dentro daquilo que o bem comum permite. Ou seja, eu não posso escolher coisas que são prejudiciais aos outros, não posso ofender os outros, não posso escolher coisas que sejam prejudiciais ao bem comum, isto é, que se convertam, que se transformem em coisas negativas para a vida coletiva. Mas, portanto, é um limite negativo, não é um limite positivo. São as liberdades fundamentais que têm limites negativos, impedem que o Estado, não é verdade, prejudique essas liberdades e exigem do Estado que crie condições para que essas liberdades se desenvolvam plenamente. Consequentemente, o princípio da subsidiariedade impede que o Estado vá mais além do que o indispensável, mas ao mesmo tempo exige ao Estado que faça o indispensável. Portanto, eu diria o seguinte, que quem for adepto do princípio da subsidiariedade não concordará nem com os liberais que dizem que o Estado deve ser um Estado mínimo, nem concordará com os coletivistas que dizem que o Estado deve ser um Estado máximo. Dirá que o Estado nem deve ser mínimo nem máximo, deve ser um Estado suficiente, necessário e suficiente, mas não mais. Isto é o princípio da subsidiariedade. Muito obrigada.